Hoje é o segundo e último dia da cúpula da CELAC com a União Europeia em Bruxelas, na Bélgica. Mais um dia de painéis importantes e muitas reuniões entre chefes de Estado. Nosso enviado especial, Sérgio Uti, está por lá acompanhando tudo em detalhes. Agora, ao vivo, tem as informações para a gente. Uti, um ótimo dia aí para você. Me conta, o que a gente destaca da agenda desse segundo dia? Bom dia a todos aí no Brasil. Bom, 7h46 da manhã, nós estamos 5 horas a mais que o Brasil, aqui em Bruxelas. Já tem uma aglomeração de jornalistas na porta deste hotel aqui na região central da capital belga. Daqui a pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega aqui para um encontro com lideranças progressistas da Europa. É basicamente um encontro de partidos de centro-esquerda, de várias partes da Europa. São partidos com os quais o presidente tem uma ligação histórica aqui no continente. E hoje tem uma agenda bastante apertada, a exemplo do que foi ontem. O presidente se encontra, tem reuniões bilaterais, essa agenda à parte da cúpula, sei lá, que a União Europeia é bem típica, Marcelo. Assim, há muitos pedidos para reuniões, né, muito interesse para reunião com o Brasil também tem interesse em se reunir com outros países. Hoje, por exemplo, o presidente se reúne com o primeiro-ministro da Suécia, com o primeiro-ministro da Áustria, depois se reúne com a primeira-ministra da Dinamarca, aliás, com quem nós conversamos ontem. Ela não quis adiantar muito, mas provavelmente deve anunciar hoje uma contribuição para o Fundo Amazônia. E o presidente também se reúne hoje com o chanceler alemão Olaf Scholz, né, o chefe do governo alemão, além, claro, da sessão plenária da CELAC, a Comunidade de Países de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e União Europeia, que hoje tem o desafio de desenhar uma declaração final, essa declaração que está sendo negociada aí há semanas, mesmo antes do início oficial da cúpula aqui em Bruxelas. Essa negociação está sendo negociada pelos diplomatas. É um super trabalho que os diplomatas têm, Marcelo. A gente sabe que esses encontros bilaterais paralelos, ou até mesmo os encontros feitos ali na CELAC/União Europeia, sempre tem uma série de interesses, né? E claro, por mais que não venha a público, como você falou, não conseguiu ali adiantar muitos detalhes, isso acaba circulando também nos bastidores. O que você tem sentido de clima aí nesses bastidores? O que você tem sentido em relação ao Brasil? Como é que está a visão do mundo, está a visão da Europa em relação ao país nesse primeiro dia de discursos envolvendo o Lula, enfim, nesse contato que a gente acaba tendo o Lula como a principal liderança da CELAC? Olha, é natural que o Brasil ocupe uma posição de liderança da CELAC, né? Principalmente no caso aqui, porque o México, que talvez rivalizaria um pouco ali com o Brasil, o México está ausente, o presidente mexicano não veio, mandou a ministra das Relações Exteriores. Então, o Brasil é a maior economia, é o maior país, é o país mais forte, é natural, está num momento aí de retomada de suas relações com o mundo inteiro. Então, é natural que o Brasil assuma esse papel, né, de liderança da América Latina. Nos bastidores, o que está se desenhando ali é justamente os esforços, né, a tentativa de um consenso para uma declaração final que não é fácil. Ontem mesmo, Marcelo, houve o anúncio de uma aliança digital, né, feita entre a América Latina e Caribe e União Europeia, mas 13 integrantes da CELAC não estavam nessa aliança porque não houve consenso para eles participarem. Caso de Honduras, de Cuba, de Venezuela, de Bolívia, por exemplo, Nicarágua, esses países, foram 13 países ao todo que não participaram. A gente tem que ver como vai ser essa declaração final hoje, que tom ela vai ter, por exemplo, em relação à defesa da democracia, já que é um bloco que tem Venezuela, Cuba, Nicarágua, qual será o tom de defesa da Ucrânia, né, de defesa da integridade territorial da Ucrânia. Ontem a gente já viu um tom bastante diferente dos latinos em relação aos europeus, inclusive no discurso do presidente Lula. Então vamos ver a reportagem que nos dá uma ideia do que foi esse primeiro dia do evento aqui em Bruxelas. Para o Brasil, o primeiro pode ter sido o mais importante encontro dessa viagem. Logo no início, o presidente Lula reforçou que vai combater um problema que foi o principal motivo de críticas dos europeus no passado recente. Nós temos um compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030. Esse é um compromisso assumido antes, durante e depois de uma campanha política. Nos bastidores, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, se esquivou de responder ao SBT se o país entrará na lista de contribuidores do Fundo Amazônia. Não vou comentar agora, ela disse, à espera do encontro com o presidente Lula marcado para terça-feira.
Além do meio ambiente, os europeus também têm pressa para resolver o acordo Mercosul-União Europeia. As soon as possible. O quanto antes, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Mas são os europeus que precisam abrir mão de algumas exigências, sinalizou Lula, ao abordar um ponto de atrito com a União Europeia, que quer condições iguais para suas empresas nas compras do governo. As compras governamentais são um instrumento vital para articular investimentos em infraestrutura e sustentar nossa política industrial. A convite do presidente francês Emmanuel Macron, o brasileiro e os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e da Colômbia, Gustavo Petro, conversaram sobre a situação na Venezuela. A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, não tinha sido anunciada, mas estava presente. Assim como no Brasil, Lula foi criticado na Europa quando relativizou a ditadura no país. Tudo isso fez parte de uma agenda paralela do governo brasileiro aqui na Bélgica. A cúpula CELAC-União Europeia só começou no fim da tarde. Nesse momento, os dirigentes europeus estão cumprimentando os líderes da América Latina e do Caribe. Agora é a vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o grande desafio desse evento é fazer com que tantos países que pensam tão diferente cheguem a algum tipo de consenso. Ucrânia, por exemplo, é assunto de divisão. O presidente Lula falou em paz negociada, condenou as sanções contra a Rússia e usou uma comparação para reforçar seu argumento. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou 2 trilhões 240 bilhões de dólares para alimentar a máquina de guerra que só causa mortes, destruição e ainda mais fome. Em 2009, os países ricos se comprometeram a destinar 100 bilhões de dólares ao ano para os países em desenvolvimento, como forma de compensação pelo mal que causaram ao planeta desde a Revolução Industrial. Esse compromisso nunca foi cumprido. Nesta foto, couberam todos, os que defendem a democracia, os que não a praticam, os que são pobres, os que estão em desenvolvimento e os que são ricos. Cada um tem sua necessidade numa discussão em que, apesar dos sorrisos, consenso é palavra quase impossível. Consenso sempre muito difícil de chegar, como o Sérgio Uti disse muito bem aí no final da reportagem dele. Uti, por mais que a gente fale que é uma cúpula entre CELAC e União Europeia, a gente sabe que Lula vai ali dentro da pasta dele com muita vontade de resolver a questão Mercosul e União Europeia. Inclusive deu uma declaração falando: um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia abrirá novos horizontes. Tem sido isso? Ele aproveitou essa viagem de fato para conseguir acelerar esse processo de Mercosul ou ele só está ali, de certa forma, jogando nos dois cantos? Ele está aproveitando todos os espaços que tem para mandar os recados que ele acha que precisa mandar. Ele falou de duas coisas aqui, das compras governamentais, como estava incluído aí na reportagem, e falou também dos espaços que o Mercosul precisa para se desenvolver. Essa questão das compras governamentais, vocês sabem, a gente tem falado sobre isso, os europeus querem condições iguais para as empresas deles concorrerem em licitações públicas nos países do Mercosul, por exemplo. A visão do governo brasileiro é que isso não é possível, o governo quer que as empresas nacionais tenham algum tipo de vantagem. Outra coisa que ele citou ontem, Marcelo, é a possibilidade de sanções aos países do Mercosul, mas principalmente ao Brasil, pela União Europeia, caso algum tipo de exportação venha de áreas desmatadas do Brasil. Esse é um ponto, o presidente disse, olha, nossa relação precisa ser de confiança, não de ameaça. Ele sabe que o Brasil está num momento de fortalecimento, eu diria, então ele está usando essas cartas que ele tem para, obviamente, mandar esses recados para os europeus. E agora há pouco, Marcelo, se você me permite, quem chegou aqui, agora estava a polícia aqui, eles acabaram de sair, foi a primeira-ministra da Dinamarca, com quem nós conversamos ontem, ela que tem um encontro bilateral com o presidente Lula hoje e deve anunciar uma contribuição para o Fundo Amazônia. Portanto, são várias agendas paralelas, como vocês veem, Mercosul, Fundo Amazônia, e essa reunião com a dinamarquesa deve marcar o anúncio de mais um país aí fazendo contribuição para o Fundo Amazônia.
Vamos acompanhando e ao longo de toda essa edição o Uti volta aqui para bater esse papo com a gente, trazer um pouco desse clima do que está rolando ali nessa cúpula CELAC União Europeia, porque é muito importante para a gente conseguir entender de forma traduzida aqui do outro lado, como o Uti faz muito bem para a gente. Obrigado aqui por enquanto, viu, Sérgio? Boa noite para você. Ao longo do jornal a gente volta a se falar. Até já.